Muito bem, olá a todos. Vamos lá para mais uma entrevista, da nossa sexta jornada de física, que esse ano tem como tema Inclusão na Física, desafios para uma educação mais humanizada. O nosso convidado de hoje é o professor doutor Sandro Fonseca de Souza, professor associado no Departamento de Física Nuclear e Altas Energias da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também colaborador do experimento CMS-LHC na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, CERN, desde 2007. O professor Sandro Fonseca é bolsista de Produtividade Nível 2 do CNPq e também bolsista do Programa de Jovem Cientista do nosso estado pela FAPERJ, além de ser membro ativo de diversas sociedades científicas, como Sociedade Brasileira de Física, a SBF, a SBPC e American Physics Society, há quase 10 anos. Membro eleito para a comissão na área de partículas e campos na SBF. Da UERJ, o professor Sandro Fonseca de Souza. Professor, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, participar dessas entrevistas, desses bate-papos com pesquisadores, com cientistas, com físicos, em mais uma semana de física organizada aqui com nós do Instituto Federal do Ceará, com outras instituições, esse ajuntamento de pessoas em nome da ciência. Seja muito bem-vindo, professor Sandro Fonseca. Obrigado, Douglas. Obrigado também aos organizadores pelo convite e oportunidade de contribuir de alguma maneira para a difusão da ciência no nosso país. Tá? Eu estou muito feliz e estou aberto às perguntas e comentários que vocês têm. Vamos lá então, professor, iniciando então esse nosso bate-bola, esse nosso bate-papo. Para começar, eu vou falar o seguinte: quando se olha o currículo, de um pesquisador sem ter trilhado um caminho semelhante, não dá para imaginar o tamanho dos desafios que ele enfrentou até chegar às conquistas que são descritas ali de forma pontual, como eu acabei de ler o seu currículo. Sendo assim, professor, eu gostaria que o senhor nos falasse da sua trajetória, dos principais desafios que encarou para chegar até aqui, porque a gente sabe que muita coisa não entra no seu Lattes, no seu currículo, né, professor? É verdade, Douglas. É uma pergunta bastante importante. É bom colocar para todos como é isso, né? Eu posso dizer, vou começar do seguinte aspecto, com a resposta. A minha primeira motivação de fazer ciência, né? Eu sempre fui uma pessoa bastante curiosa, desde o ensino fundamental, do ensino médio, mas a ciência estava muito distante de mim, quer dizer, estou falando na época em que eu era um estudante de ensino fundamental, depois do ensino médio. Então a ciência é aquilo que a gente via na escola, mas sempre me colocava uma interrogação. A escola que eu estudei, as escolas que eu estudei, sempre tinha um programa que trazia à escola vários profissionais de várias áreas, né? E o que me chamava a atenção, eu via pessoas de mais diferentes áreas, medicina, direito, profissionais liberais, servidores públicos, iam lá, contavam suas carreiras. Eu nunca vi o cientista. Ele só conhecia o cientista que estava nos livros, né? Então isso sempre colocou um ponto de interrogação para mim. Por que o cientista também não vê quem é o cientista, onde que ele está, e por que ele, assim como outros profissionais, não vem às escolas, não vem contar o seu trabalho como é para aqueles que poderiam ter, vamos dizer assim, essa vontade de participar disso. Isso eu tinha, essa vontade, mas o que acontece de fato é que durante o ensino médio eu fiz um ensino médio profissionalizante, como várias que vão assistir esse vídeo já passaram, e coloquei isso de uma forma um pouco distante para mim. Mas quando, ao terminar o ensino médio profissional, como técnico em eletrônica, que também tenho isso como profissão, não exerço mais, mas fui procurar o mercado de trabalho, trabalhei durante um tempo, mas o mercado de trabalho estava sofrendo uma situação, na minha modesta visão, bastante similar com o que acontece no momento atual que vivemos. E aí eu me vi pensando que tipo de universidade eu faria, que curso universitário eu faria. Eu venho de uma família de classe média, né? E pensei isso e me coloquei e falei,
que direção eu vou tomar. Nenhuma das, vamos dizer, carreiras normais, a grande maioria das pessoas pensam, né? Ela me agradava muito. E aí, na escolha do vestibular, pensei em fazer o que me animava, né? Eu sempre fui um estudante que tive muita aptidão para física, nem tanto para matemática, mas e gostava muito de história, geografia, biologia. Eram, na verdade, hoje eu posso dizer que aquele sentimento que eu tinha, eu gostava muito da relação da ciência, o impacto que isso tem com a humanidade. Quais as transformações que a ciência causa na sociedade. E isso, eu precisava começar um vestibular, estava desempregado naquela época, e aí passei para o vestibular da UERJ em 1998, e aí começou a minha transição, para começar eu digo que começa ali a minha carreira acadêmica, é o momento que eu começo a universidade. Então, no início do curso, eu tentava ir em alguma direção, entender o que era uma graduação em física, o que era o físico, aonde ele se colocava. Fiz algumas iniciações científicas em áreas na física médica, no início da minha graduação aqui na UERJ, fiz graduação na UERJ. Mas sempre tentava... Eu sou uma pessoa bastante generalista, eu sempre tento entender o todo e as suas relações. E aí me encontrei na parte da física experimental de alta energia, que me guiou o meu caminho. Muitas das aplicações na área da física médica, onde eu comecei minha primeira iniciação, um ano e meio de graduação na UERJ. Tem muitas aplicações que são oriundas da física de partículas, da física experimental de alta energia. E aí me acendeu uma chama de novo, falei, não, então é aí que eu preciso realmente aprender as bases disso. Tá? E aí, com isso, eu fui seguindo, logo após enveredei por essa direção, e o que acontece é que fiz o meu mestrado, depois fiz o meu doutoramento também, todos aqui na UERJ. No meu doutoramento eu passei um ano e meio no CERN, com suporte do CNPq. Me engajei no experimento CMS, a qual estou há mais de 10 anos envolvido nisso. Logo após isso, estamos falando para dar uma escala de tempo para as pessoas. Isso é os idos de 2012, 2015. Não, falei errado. De 2003, 2005 fiz o meu mestrado. Logo após, em 2008 até 2010, fiz o meu doutorado. Tá? E aí, ao me engajar no experimento, volto para o Brasil, fico alguns meses aqui, retorno ao CERN como pós-doc da CAPES, que é a agência vinculada ao Ministério da Educação. Fico um ano e meio lá, retorno, passo os idos de 2012 no CBPF, também trabalhando engajado no experimento. E logo após, começo a trilhar meu caminho mais profissional como professor da UERJ, a qual estou aqui desde então e desde o final do ano passado, agora já sou professor associado. Não sei se eu respondi toda a pergunta, mas é basicamente isso. Respondeu sim, professor, perfeitamente. Prosseguindo então com a nossa sequência aqui. Professor, tendo em vista esse tema central do nosso evento, já até mencionei que é muito importante, inclusão na física, desafios para uma educação mais humanizada, eu gostaria que o senhor nos falasse de sua situação enquanto pessoa com uma deficiência decorrente da paralisia cerebral e explicasse para aqueles que desconhecem o que é, do que se trata, né, e como o senhor lidou e lida com ela nos dias de hoje. A pergunta é muito boa. Para quem não sabe o que é paralisia cerebral,
Paralisia cerebral não vou falar em termos médicos, mas é um dano que você sofre, no meu caso, durante o meu nascimento. Eu fui um bebê prematuro, nasci 6 meses, 8 dias, num parto de emergência, a qual a maternidade particular a qual eu nasci não tinha suporte para crianças que nascessem antes do tempo previsto, de 9 meses. E aí, por falta de oxigenação no cérebro, eu sofro esse dano que não aparece, ele ocorre, mas não é algo visível. Eu ainda passo do meu nascimento, os primeiros 3 meses, internado em outro hospital, me recuperando, vamos dizer assim, acabando a fase da gestação fora do útero materno, mas as sequelas da paralisia cerebral elas não são visíveis de fato. Nesse primeiro momento, mais algum tempo, quando começa a idade de começar a andar, eu não andava. Estamos falando isso, vou revelar a minha idade aqui, em 1975. E o que acontece é que, nessa época, o prognóstico de crianças com sequela de paralisia cerebral, pessoa com deficiência como eu me tornei, o prognóstico era simplesmente nada era para ser feito. Minha família se engaja a não aceitar esse diagnóstico, e eu fui uma das primeiras crianças no Brasil, segundo eu sei, eu não tenho documento disso, mas segundo eu sei, que faz uma cirurgia de preparação, de reparação. O que acontece com a paralisia cerebral, no meu caso, é que o cérebro para de atuar na coordenação motora de membros superiores e inferiores. Se quando você beber, o teu cérebro para o estímulo, os teus músculos, o teu corpo continua crescendo, mas os teus músculos não têm estímulo, então eles começam uma atrofia muscular. O que acontece é que você tem que fazer correções para isso, e muitos estímulos fisioterápicos para que tentem revivar isso e fazer com que o cérebro, hoje a neurociência já sabe, o cérebro, naquela época ninguém sabia, de fato. O cérebro é muito plástico, então se você conserta a questão ortopédica e faz muito estímulo, o cérebro encontra novas conexões para fazer o movimento. E foi isso que aconteceu. Então, eu fiz 3 cirurgias ortopédicas, uma com 5 anos de idade, a outra com 9 anos de idade, e a terceira com 12 anos de idade. Tá? Minha família, nessa época, tinha recursos, não foi no sistema público de saúde. Tá? Vale ressaltar que a paralisia cerebral é uma doença que acomete muitos dos países em desenvolvimento, por falta de condições mínimas. Quer dizer, eu não teria problema nenhum se o hospital tivesse uma incubadora e uma equipe treinada para cuidar de uma criança que nasce antes do tempo de gestação. E ao longo desse tempo, quer dizer, ao longo das cirurgias, eu tive a sorte de encontrar bons profissionais na área de medicina e fisioterapia para cuidarem de mim, para estimular tudo isso. Para minha surpresa, aos meus 12 anos, quando eu faço a minha última cirurgia, um dos ortopedistas que me operou era aluno do primeiro ortopedista que me operou quando eu tinha 5 anos. E ele até me falou, hoje a criança com essa comorbidade, quando eu tinha 9 anos, quando eu tinha 12, desculpa, hoje ela já faz as 3 cirurgias que você levou esse tempo todo para fazer, porque a gente não conhecia muito bem os caminhos disso. É uma técnica que na época o Brasil não dominava, e acontece isso. Agora, tentando estender um pouco isso da questão de limitações de vida, né, você se adapta à realidade que se impõe a você. Né? Nós vivemos num país que tem várias questões em aberto sociais importantes. A inclusão, como você coloca, é uma coisa bastante pertinente, tem que ser feita. Mas nós temos barreiras arquitetônicas, barreiras sociais, certo? Barreiras econômicas, que se colocam aí. Tá? Para mim, eu tentei, posso ser sincero aqui, que ao longo da minha vida, para mim, demorou muito para perceber a minha deficiência.
Acho que hoje eu tenho uma consciência maior dela do que quando eu tinha, quanto mais jovem. Segui minha vida. A dificuldade para pegar um transporte público. Eu nem usava, tem até uma bengala aqui atrás, aqui, tá até aqui do outro lado, que eu uso agora para me locomover, mas eu comecei a usar isso depois dos meus 18 anos, convencido pelo meu ortopedista que a minha deficiência não era tão visível para os outros como era para mim. Então, ao usar uma bengala de apoio, eu mostrava a minha deficiência e também corrigia minha postura ao caminhar. E eu fui adaptando e continuo adaptando a minha vida dessa maneira. Ao longo da minha carreira, então você pergunta como é isso. Na verdade, a minha adaptação ela é uma coisa contínua, né? Eu estou eternamente adaptando a minha vida vamos dizer assim, as cobranças que a minha carreira, a minha vida pessoal se coloca, eu vou adaptando isso. Mas é bastante complicado. Você não tem calçadas adaptadas corretamente. Quando são adaptadas, elas são de alturas que pode dificultar um cadeirante, alguém como eu, a subir ou descer. Você não tem ônibus adaptados. Né? E estou dando exemplos assim, ou banheiros adaptados, eu não preciso, mas eu acho importante que tenha. Né? O que, no fundo, qualquer pessoa com deficiência quer é que as barreiras que elas existem, arquitetônicas, sociais e econômicas, existem formas, na minha opinião, de mitigá-la, da qual você não precisa, tem que ser uma coisa automática. A rampa está ali para ser usada, o elevador está ali, você não tem que pedir um acesso para isso. Isso é uma opinião de quem vive o assunto dia a dia. Agora, talvez as pessoas ao longo da minha fala, vão se perguntar, e no mundo acadêmico como é? Bem, no mundo acadêmico também existem essas barreiras, de alguma maneira ou outra, certo? E se lembrar, por exemplo, quando eu vou participar de uma conferência hoje, já fiz isso várias vezes, se não há nenhuma informação no site da conferência que eu vou participar, eu escrevo quem é o organizador e pergunto quais são as barreiras arquitetônicas que tem no seu prédio para acesso, faço uma leve descrição e coloco. Não deveria ser necessário fazer isso, deveria já estar implícito. Mas eu faço isso não é uma questão só brasileira. Então, em conferências internacionais que vou, também preciso fazer isso. Perguntar o hotel mais próximo, perguntar o acesso, e mesmo colhendo essas informações, muitas vezes, ao chegar ao local, eu tenho que readaptar algumas coisas. Então, elas existem. Agora, o que eu sempre digo é que na minha vida eu sempre considerei que eu tive muita sorte em tudo que eu tive. Tive muita sorte de sobreviver ao evento do meu nascimento e as condições que cheguei aqui. E desde sempre coloquei dentro de mim isso como como eu tenho essa sorte, eu deveria, de alguma maneira, retribuir à sociedade a sorte que tenho. Então, é nesse sentido que eu me inspirei lá atrás e continuo me inspirando para continuar a caminhada pela ciência. Mas é isso. Não sei se ficou bom, mas tentei colocar. Ficou sim, professor. Muito bem respondido, o que nos leva até para o nosso próximo ponto, para a nossa próxima pergunta. Você já começou a falar sobre esse lado social, essa necessidade de uma mudança tanto na parte estrutural de muitos ambientes que nós vemos, quanto na parte de mentalidade das pessoas que lidam diretamente com isso, que podem modificar essa realidade. Isso nos leva ao nosso próximo ponto. Em sua visão, professor, quais políticas públicas construídas aí nesses últimos anos, últimos tempos, contribuíram com o ensino, uma educação mais inclusiva, ou mesmo até que tenham representado um retrocesso nesse sentido, e ainda que ações, programas aí precisam ser implementadas para que nós tenhamos uma educação inclusiva, mais humanizada? Bem, Douglas, a pergunta é muito boa. Para responder, eu vou levar o meu passado mais distante. Porque, assim,
ao longo da meu ensino fundamental, eu lembro de ter tido um único professor de fundamental portador de deficiência. É um professor de matemática. Tá? Eu acho que a condição sine qua non para que de qualquer política é a inclusão. Nós temos que encontrar os profissionais como eu, portador de deficiência, em todas as instâncias não só de decisão. Tá? Nós temos que ser vistos. Então, o momento que... Vou dar um exemplo simples. Não preciso de um palanque para dizer que quando vou à sala de aula, quando me coloco, quando subo, quando vou a uma conferência nacional ou internacional e vou até lá, subo ao púlpito para falar do meu trabalho, ou também do meu trabalho, mas eu quero como professor universitário, sou também, a minha presença, acredito eu, já causa algum tipo de estranheza. Isso é uma questão individual para algumas pessoas. Se bom ou ruim, eu não tenho condição de avaliar. Então, a condição sine qua non, não só o nosso país, mas as sociedades, é a inclusão em todas as esferas. Temos que diminuir ou mitigar ou eliminar qualquer uma dessas barreiras. Mas o problema todo é que as políticas públicas são importantes. Eu sou sincero que acredito eu não sou um especialista na área de educação inclusiva, tá? Sou um físico, especialista em física de alta energia e pessoa com deficiência. Mas a minha visão é que as políticas elas têm que ser abrangentes o suficiente para abraçar as diferenças. Então, temos que abraçar as diferenças. Temos que permitir que as barreiras sejam mitigadas ou eliminadas para que todos possam florescer o máximo do seu potencial. Certo? Temos várias questões, o espectro de pessoa com deficiência ele é amplo demais. Certo? Então, temos que ter cuidado a políticas públicas que segreguem as diferenças, mas tem que ser abrangente. Como tive e ainda tenho a oportunidade de viajar pelo mundo, que é uma coisa raríssima, uma pessoa com deficiência ativa, trabalhando e poder viajar pelo mundo com o seu trabalho, não como turista, também vou como turista às vezes, mas majoritariamente para o meu trabalho, eu percebo que isso não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema das sociedades. Cada sociedade tem que achar formas de que se abrace. Agora você perguntou sobre as políticas públicas implementadas. Bem, dou exemplo aqui que não falo do momento atual que estamos, na administração atual que está colocada no controle central do nosso país, mas falo de um espectro mais amplo. Já tive experiências, num passado um pouco mais distante que esse, em que as agências de fomento foram sensíveis às minhas necessidades devido à pessoa com deficiência, desde que o mérito já estivesse aprovado, e tive suporte das agentes de fomento para poder me ajudar em momentos onde o suporte que era dado não era o suficiente para que eu realizasse o meu trabalho. Isso aconteceu durante a minha formação como estudante em mestrado e doutorado em física. Isso aconteceu. Isso não está escrito em lugar nenhum, só faz parte da minha história. Agora, o que eu percebo é que temos que abraçar realmente as diferenças, temos que nos incluir e permitir que isso tudo aconteça. Em todas as esferas. Não podemos ter, exemplo, Congresso Nacional, onde pode ter dificuldades de um cadeirante ou um parlamentar cadeirante acessar o púlpito para falar durante uma sessão ou da Câmara de Deputados ou do Senado Federal. Não podemos ter dificuldade de acesso. Exemplo,
Ah, você está falando do Brasil? Quer falar de outro lugar? O Fórum Mundial Econômico, o último fórum, se a minha memória não falha, teve uma representante de um país que não conseguiu acessar as sessões porque não tinha rampa. Isso foi noticiado na mídia. Entendeu? Vejo políticas públicas importantes, como o letramento, com libras, autodescrição, outras políticas públicas importantes que eu vi nascer, que ainda estão aí, que é a aquisição de automóveis por pessoas com deficiência com redução de impostos. Na minha época, eu não dirijo mais, mas na minha época conseguir um carro que pudesse ser adaptado para eu poder dirigir era uma coisa que eu mesmo tive que mandar fazer, eu e um torneiro mecânico juntos. Hoje você entra numa loja, você pode comprar um equipamento ou vir direto da fábrica, direto já adaptado. Né? Melhorou bastante. Posso dizer para você com total segurança que, comparando com pessoa com deficiência, o que eu vejo em vários lugares do mundo, o Brasil tem legislação e tem ações bastante inclusivas. Estou falando de um espectro amplo, eu tenho 46 anos, então estou falando de um espectro mais amplo do que o momento atual que vivemos, que parece que vivemos algum tipo de retrocesso em direção, mas para mim não é muito claro o que ocorre de fato nesse pequeno momento que vivemos aqui no Brasil, nesse exato momento do tempo. Tá? Mas só para finalizar isso, a ideia era essa. Não sei se eu deixei claro, mas... Claríssimo, professor, claríssimo. É isso mesmo, né? Temos que avançar, apesar de, como você muito bem sublinhou, temos uma legislação já até em muitos pontos bastante madura e bastante evoluída nessas temáticas que você apontou, mas há muito que se fazer, sem dúvida, isso é ponto pacífico. Professor, para finalizar então a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, na nossa entrevista, eu gostaria que o senhor concluísse a sua fala deixando um conselho, vários conselhos, né, para aquelas pessoas que possuem deficiências semelhantes ou não à sua e que, como o senhor, podem construir uma trajetória de sucesso. Deixe também o seu recado para as famílias dessas pessoas, para os amigos, para os políticos, enfim, para as pessoas que possuem a prerrogativa e o poder de mudar essas realidades, que podem fazer a diferença e contribuir com histórias de sucesso, porque nós sabemos que ao redor da pessoa que lida com uma deficiência, o entorno dela, as pessoas que formam a rede de apoio, acabam sendo decisivas. Então eu queria que você falasse tanto para as pessoas que convivem com algum tipo de limitação, algum tipo de deficiência e que querem prosseguir na ciência, quanto para aquelas pessoas que podem ajudar pessoas que estão nesta condição. Obrigado, Douglas. A pergunta é difícil, mas eu vou tentar respondê-la. Tá? O ponto é o seguinte, a mensagem que eu dou é que o ponto fundamental é que qualquer pessoa com deficiência precisa, antes de mais nada, acreditar em si próprio. Não é muito fácil. Até mesmo hoje, em alguns momentos, eu também me questiono. Mas sempre lembro do meu passado, certo? E acreditar em você e procurar algo que você gosta. São as duas primeiras lições que eu dou para as pessoas com deficiência encontrarem seu espaço na sociedade. Não deixarem que o que eles veem ou o que eles não veem te defina. O que eles não veem, melhor dizendo. E sim as suas ações e seus atos que te definam. Esse é a primeira lição que eu acho que toda pessoa com deficiência deve. Claro, esse é um desafio individual. Como você colocou, o apoio da família, dos amigos é importante. Mas o apoio é fundamental, mas acreditar em si próprio é o maior apoio que se tem. Certo? Tem que se permitir as escolhas em tudo que você faz. Às vezes você tem que dar um recuo do que você quer, mas se seu objetivo está lá, você encontra o caminho e você
acha ele. Esse é o grande ponto. Para as famílias, muita paciência. Paciência com a pessoa com deficiência, porque é um caminho que você caminha com os outros, mas tem um momento que você caminha sozinho, né? Você enfrenta desafios que nunca é muito fácil. Me permito um exemplo aqui que me ocorreu há muitos anos atrás, estamos falando de 2014, 2013. Eu fui a Barcelona num evento, uma conferência, dar uma palestra, e fiz o que eu comentei na pergunta anterior. Pedi que o hotel me colocasse um quarto adaptado. Chegar no hotel, quarto adaptado não existia, e era bastante difícil usar a estrutura do quarto para questões básicas. E eu simplesmente falei, não tem para onde mudar, não dá, a conferência era exatamente no térreo do hotel. Eu falei, tem que dar meu jeito, fazer isso, e fiz acontecer. Não foi fácil. Eu tive que fazer uma reclamação por escrito, mas não tinha como se resolver aquilo. Teria que me mudar de hotel, ficar distante. E eu cumpri. Tinha que ser. Agora, porque eu sempre digo, a presença da pessoa com deficiência, já a presença dela, a postura, já mostra já mostra, vamos dizer, um quebra de paradigma. Entendeu? Então, as famílias não devem excluir a pessoa com deficiência de maneira nenhuma. Ela tem que ser, a pessoa tem que ser incluída em todo o espectro. Eu tive a sorte, minha mãe é uma pedagoga, professora aposentada hoje exatamente do Serviço Público da cidade do Rio de Janeiro, foi professora do ensino fundamental. E minha mãe jamais me excluiu de nada. Pelo contrário, ela dizia, se você quer, a gente faz. A gente faz acontecer. E isso está incutido dentro de mim até hoje. Então, não permitam isso. Incluam seus filhos, incluam seus amigos com deficiência, incentive-os a encontrar o máximo do seu potencial. Nós vivemos num país que ele tem muitas diferenças históricas desde a nossa formação. Mas a pessoa com deficiência, ela pode e deve contribuir de todas as formas com o seu trabalho, como profissional, como cidadão. E nós temos que ter voz e direito. Certo? A nossa Constituição coloca isso. Nós temos que nos colocar dessa maneira. Então, acreditem nisso. Olhem além, vamos botar uma aspa nisso, né? Pessoa com deficiência, e sim o potencial que ela tem, quanto ela tem a entregar da questão profissional e também da questão pessoal. É isso que eu acho que as famílias e os amigos das pessoas têm que fazer. E se inspirem, vão em frente, acreditam em vocês, porque com todas as dificuldades que temos, se eu cheguei aonde estou e continuo a minha caminhada, eu sempre acredito que outros, que têm outras deficiências, pessoas com deficiência, podem chegar onde eles querem chegar. É só querer. É isso, é a minha mensagem final. Perfeito, professor Sandro Fonseca, muito obrigado pelas suas contribuições, pelas suas palavras. Nós agradecemos imensamente mais uma vez a sua disponibilidade, professor. Muito obrigado, só a sua palavra final. Douglas, muitíssimo obrigado a vocês e a equipe pela oportunidade. Eu espero que essa entrevista, vamos dizer assim, inspire outros a se colocar nisso. Me coloco à disposição, por favor, quando fizerem a divulgação, coloquem meu e-mail, por favor. Vocês devem ter meu e-mail aí, por favor. Envie qualquer pessoa que precisar, entre em contato comigo. Meu e-mail, vou falar aqui, é sandro.fonseca,
cern.ch. Pode entrar em contato comigo para tirar dúvidas, conversar, não há problema nenhum. Tá? Hoje estou aqui no Rio de Janeiro, na UERJ, amanhã, mês que vem, já estarei em Genebra trabalhando um tempo. Então, mas entre em contato, às vezes a pessoa quer conversar, quer falar, quer... Os estudantes, as famílias que precisarem de algum apoio. Eu não sou um especialista em inclusão, não é a minha área, mas eu posso dar algum caminho, alguma palavra de conforto, alguma ajuda. Conforto não, mas ajuda para seguir em frente. Essa é a melhor palavra para se colocar. Obrigado a vocês. Nós que agradecemos mais uma vez. Conversamos com o professor doutor Sandro Fonseca de Souza, professor associado do Departamento de Física Nuclear e Altas Energias da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e colaborador do experimento CMS-LHC na Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, CERN, desde 2007. Até a próxima entrevista, então, do nosso projeto Sexta Jornada de Física, que esse ano tem o tema Inclusão na Física, Desafios para uma Educação Mais Humanizada. Até a próxima, pessoal.